Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com o Gabay, mais um giro de notícias, comentários e opiniões. Força da expressão que eu vou falar, mas eu vou dar um tapa na cara. Modo de falar, entendam. Nas pessoas idiotas de plantão, que não são todos, por favor, que falaram que eu vivia, que eu vivo no mundo paralelo, que eu viajo, que eu tenho coisas contra o Leila Pereira, contra a CBF. Eu vou resumir isso, vocês vão entender. Eu vou falar de CBF, de Carlo Ancelotti. E vocês vão entender por que eu tô falando isso. Valeu? Antes, rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma super força pro canal. E se gostam do conteúdo, se faz sentido, vocês não precisam concordar, por favor. A gente discute, a gente tem diálogo. Mas, se vocês gostam, indique para os seus amigos para que esse vídeo chegue para mais e mais e mais pessoas. Valeu? Eu agradeço do coração a cada um. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde que você tá? Onde que você tá? Vamos lá. Eu toda hora, não é novidade para mim, tá tudo bem. Eu sou xingado. O problema não é você, de novo, não concordar. Eu não sou o dono da verdade. Eu tenho as minhas opiniões, eu tenho valores e princípios. Tem pessoas que não têm. Eu não sou melhor ou pior, mais, menos, mais inteligente, menos inteligente, mais capaz, menos capaz. Não. Cada um tem a sua forma de viver, a sua conduta, do jeito que foi montando, foi crescendo na sua vida. Ponto. Ok. Eu fui muito criticado porque eu falei que eu não torço para o Brasil, que o Brasil, para mim, desculpa, Brasil não, a seleção brasileira, que para mim a CBF é podre, a CBF é podre, ela é um mar de lama, ela é uma latrina, ela é um esgoto, desde a época de Ricardo Teixeira, só corrupção de todas as formas. Corrupção não é só roubar, não é só, é você ter favorecimento. Bom, vão atrás do dicionário e vão ver. Ok, o que acontece? Eu não sou conivente com isso. Então eu não torço para a seleção brasileira. Ponto. Eu não torço. Aí eu fui criticado, porque eu torço para a Argentina. Fui muito criticado. Aí já vem os idiotas, babacas de plantão para falar, eu não sou brasileiro, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Bom, argumento, isso daí não é argumento, isso eu chamo de... Bom, vamos lá, não posso falar outra coisa. E aí, perguntaram por que eu... Aí teve pelo menos um, que falou que eu não sou brasileiro, mas falou, por favor, você pode me falar por que você torce para a Argentina? Eu já falei 10 milhões de vezes. Porque a Argentina, para mim, eu amo o futebol que existia. Ok, pela minha idade, eu vi gigantes do futebol jogarem. E eu amo futebol arte. Antes de Zico, isso, aquilo, a Academia do Palmeiras, que eu não vi total jogar, eu peguei o final. O Flamengo de 82, o São Paulo, aquele recorte, que para mim é a história de São Paulo, porque para mim o São Paulo não tem história fora aquele recorte, 30 anos mais ou menos, e que gigante. Flamengo a mesma coisa. Só que eu vi times do Palmeiras, porra, o que acontece? O último dos moicanos, que eu costumo falar, que é Messi, que é o último craque dos craques, não existe craque para mim. Olha o Mbappé, olha o Lamine Yamal, olha... Para mim isso daí não limpa. Eles não limpam a frieira desses craques que a gente, os mais velhos, eu sei que tem muito jovem me escutando, mas eu entendo, porque eu tenho meu filho. Quantas vezes eu falei, filho, eu não sou parâmetro para discutir com você isso, porque eu vi caras, Ronaldo, Ronaldinho, eu vi Rivaldo, eu vi Alex, eu vi Djalminha, porra, Zico, eu vi Romário, eu vi caras que davam um show, e não só brasileiros, outros também, óbvio. Eu tô falando dos brasileiros. E para mim o Messi é o último. E eu vi Messi, carreira toda, que para mim é um gênio também da bola.
Não comparo, por favor, a Pelé. Pelé para mim é incomparável, já me perguntaram. É outro mundo. Depois de Pelé, Ronaldinho, Gaúcho, aí você começa... Mas cada um tem sua opinião. Isso eu não discuto. E aí, além de eu torcer pelo Messi, que para mim é o último dos últimos, aí entra a política, que eu apoio totalmente o presidente Milei. Que esse tem culhão, como o Trump. Então eu sou apoiador do Milei. Eu acho que a Argentina é o país, no cocô do mundo, que é a América do Sul, a conseguir se levantar. Essa que é a verdade. Mas tá tudo bem. Agora eu vou provar para vocês o porquê que eu tô falando isso. Eu sempre falei para vocês que para mim o mundo já não tem mais craques. Acabei de falar agora e sempre falei. Vamos lá, matéria da UOL. Tá no Opinião Esporte. Parece que quem fez é a Mili Lacombe, uma pessoa que para mim não é profissional nem aqui nem na China. E se sair da UOL vai ter que fazer outra coisa na vida. Porque como comentarista, como autora como colunista, desculpa, a crédito dela, da UOL, zero à esquerda. Mas apareceu não por ela. Todo mundo falou que Ancelotti, conforme matéria, Ancelotti não estaria escalando o Ender porque ele é taticamente desobediente. Essa é a apuração da UOL. Para Ancelotti, o rapaz precisa ser mais disciplinado em questões de comportamento em campo. Marcar mais alto, não chutar de primeira, obedecer. Quando fizer isso, poderá ter uma chance. Vamos lá. Primeiro tapa na cara dos idiotas de plantão. Sempre falei que o mundo não tem mais craque. E que o mundo hoje, o futebol do mundo, eu não descobri a roda. É tático, é força, eu uso essas palavras. É academia, é laboratório, são robôs. Você tem que fazer exatamente o que eu quero que você faça. Você não vai correr na diagonal, você corre reto. Eu estou dando exemplo. Não, você vai correr na diagonal e você não sai disso. Agora vocês entendem porque o mundo não tem mais craques? Quando eu falei que o futebol foi transformado, porque cercearam, cortaram, tiraram, arrancaram tudo isso dos talentos. Quando você pega um menino chamado Endrick, quando você pega um menino chamado Estevão, um Ryan, um Luiz Henrique, que para mim eu só vejo a Copa do Mundo, o Estevão tá machucado. Eu veria o Brasil e não tô vendo, não vi o jogo, eu falei para vocês, eu fui muito sincero quando eu... por causa desses caras, porque ainda são caras. Não, Vinícius Júnior, para mim, Vinícius Júnior, jogador normalíssimo, quando falava ainda do Kaká, normalíssimo, teve 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos fantásticos, acabou, entenderam? Agora tá aqui, não sou eu, é Carlo Ancelotti, quem eu sou perto de Ancelotti? Nada, o cara ganhou tudo, só que essa é a cabeça de caras assim, do futebol que é assim, que Abel Ferreira com Estevão, quanta briga a torcida não teve, Estevão jogar livre em campo e não jogava, nos último mês e meio de Palmeiras ele foi fazer isso. Agora vocês entenderam a cabeça desses técnicos? Assim, eu não estou comparando o Abel Ferreira perto de Ancelotti, o Abel Ferreira não limpa a frieira do Ancelotti, como técnico de clube, porque técnico da seleção brasileira, esse cara é um lixo. É um lixo como a CBF, para mim é um lixo. Lixo com lixo, se entendem. Fora os amigos de Ancelotti, como eu falo de Abel, os amigos, a panela, esse Casemiro nunca foi, para quem me acompanha há anos, nunca foi jogador de seleção, nunca! Ai, mas ele jogou no Real Madrid. Amigão, até aquele tal de Mariano jogou no Real Madrid, então ele é craque. Tapa na cara de vocês. Vamos continuar. Outro tapa na cara. Não, quando eu falo de vocês, pessoal, por favor, não é todos que me acompanham. É uma torcidinha à parte, né? Que comemoraram como gol a convocação de Neymar. Agora o papo da CBF que Neymar não joga a primeira fase. Parabéns! Ancelotti, CBF e Santos, que dizem que o Santos mentiu para a CBF. O que é verdade, o que é mentira, eu não quero saber.
Eu sei que o Neymar tá aqui, vamos lá, pra vocês verem que não é mentira. Eu quero achar porque PVC, matéria da UOL, Neymar só deve aparecer em campo na Copa do Mundo na próxima fase. Se o Brasil se classificar, porque se não se classificar vai ser a maior vergonha do mundo. São 3 agora, não são 2. São praticamente o terceiro melhor campanha, blá, 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 blá. Aí vem assim, eu não vou ler a matéria toda, tem os tópicos. Discurso de Ancelotti sobre Neymar não bate mais. Ele não bate mesmo. Mentira. Mentira. Aí entra valores e princípios. Um cara desses, uma confederação, né? Sem princípios e valores. Juca Kfouri, o mais engraçado sobre Neymar tem. Neymar faz novo exame, mas ainda não tem previsão de estreia na Copa. Parabéns. Parabéns. O Brasil, eu não estou comparando, é óbvio, é pentacampeão. Isso não significa que esses times que vêm de 2006, 2010 para frente sejam alguma coisa. Só uma curiosidade, Cabo Verde, eu estou falando de Cabo Verde. Para quem não sabe, vão procurar onde é, só o continente onde fica Cabo Verde. Bate recorde ao cometer apenas uma falta no empate com a Espanha. O que significa isso? Tempo de bola. Não estou falando que eles são campeões mundiais, por favor. Jogo de estreia, tudo. Tempo de bola. Disciplina, tática, que é o futebol. Disciplina. Hendrick, você não faz... Você sabe tudo o modo de falar, estou dando exemplo. Mas não faça tudo. Faz o que eu quero que você faça. Disciplina. Posicionamento em campo. Padrão. Uma série de fatores fazem com que aconteça isso. Dados da FIFA mostram Casemiro pouco participativo e lento contra Marrocos. Qual a novidade? Quando que o Casemiro foi rápido? O Jorginho do Flamengo, que jogou na Itália, né, na seleção o Jorginho do Flamengo, ele só é 298 vezes mais jogador que o Fabinho. Eu sempre falei isso. Tem gente que não, o Casemiro. Ok, opiniões. O Casemiro não limpa a frieira do Fabinho. Pra vocês verem a situação do meio de campo. Esse Paquetá é um desespero ver esse cara jogar. Fora o que eu já tenho, também não posso falar em relação ao problema que ele ia ter, e depois de 2 semanas não teve, na Inglaterra, sobre as apostas. Marquinhos, Danilo do Flamengo, Alessandro, Ibañez, coitado, caiu de paraquedas. Matheus Cunha, pelo amor de Deus, Igor Thiago, Rafinha. Dá pra torcer? Vocês acham que eu vou torcer pro Brasil? Eu sou totalmente contra. Eu não sou conivente com essa podridão. Pra finalizar, rapaziada, quero falar pra vocês. Outro tapa na cara dos idiotas de plantão. Eu falei que eu não posso falar o que eu penso. Mas eu falei para vocês que Samir Chaude caiu de paraquedas porque o dono do futebol brasileiro, que se chama, para quem me acompanha, Gilmar Mendes, colocou ele lá. Ok? Foi isso que eu disse sempre, é só você, sempre essas palavras. Saiu na UOL hoje. Opinião, Juca Kfouri. Começou o fim de Samir Chaude na CBF. Noticiário plantado de dentro da CBF para fragilizar Samir Chaude foi posto em ação nesta segunda-feira. Chaude, a cair de paraquedas na CBF, assumiu o compromisso de que seria por apenas um mandato. Mas, como todos, por que vocês acham que eles querem o poder? Eu não posso falar. Os presidentes de clube que nunca foram no estádio. Não posso falar. Seria por apenas um mandato, mas como todos, quis mais e começou a articular eventual reeleição. Juca Kfouri. Jamais os Mendes deixariam
E Francisco Mendes, família Mendes, Gilmar Mendes. Jamais os Mendes deixariam. E Francisco, filho de Gilmar, visa o posto. Eu que mando na CBF. Idiotas de plantão, ignorante de um povo que fazem parte de um povo predominantemente ignorante, que usam cabresto, não enxergam 3 palmos na frente do nariz e 3 centímetros pro lado. É o que eu sempre peço, só leiam um pouquinho, vão atrás. Eu não estou dizendo que é verdade ou mentira, mas o que eu estou dizendo é que tem gente que trabalha para isso. Eu não trabalho com isso. Não é o meu ganha-pão o vídeo que eu faço. Vão atrás de informações. Eu não falo coisas aleatórias. Mas como tem alguns que dizem que eu vivo no mundo paralelo, não, vocês vivem no mundo real. Tá aí as deixas, reflexões. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Ótimo dia a todos. Eu agradeço.